no Google, rede de pesquisa, otimização de criativos. É o seguinte, a essa altura do campeonato, eu preciso que tu já saiba que os criativos, eles desempenham um papel importantíssimo quando a gente fala do tráfego. Os criativos são os anúncios, aquilo que vai aparecer na frente das pessoas. Se a gente tiver anúncios ruins, criativos ruins, não importa o quão bom seja o resto, a probabilidade de dar errado, ela é gigantesca. Então a gente precisa estar constantemente melhorando o resultado dos nossos criativos. E quando a gente fala de rede de pesquisa, eu já passei para ti algumas diretrizes do que tu faz para melhorar os teus anúncios na rede de pesquisa, mas de nada adianta a gente saber o conceito, saber a teoria, se a gente não faz a otimização na prática. E é para isso que essa aula serve, para te mostrar na prática como que a gente faz para otimizar os criativos, como que a gente faz para otimizar os anúncios da rede de pesquisa. E aí eu estava pensando aqui em como é que eu ia te ensinar isso. Eu estava pensando no processo que eu faço para otimizar os meus criativos. E aí eu cheguei a 4 etapas. Etapa número 1, analisar. Número 2, pausar, manter, duplicar. Número 3, modificar, pesquisar, criar. E o número 4, estender. Sim, muitos verbos aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como é que cada uma dessas etapas ela funciona, tá? Então, vou abrir aqui a minha conta de anúncios e a gente vai partir na prática para otimização. Então, passo número 1, vou otimizar meus criativos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar o período pré-determinado da nossa análise. Lembra lá do nosso conceito de otimização, que é fazer alterações, modificações em períodos pré-determinados em busca de uma melhora no resultado. Então, no caso aqui, a otimização de criativos, eu faço ela de 7 em 7, 14 em 14 ou de 21 em 21, em alguns casos, que é principalmente esse processo aqui do estender, a gente vai fazer de 21 em 21, tá? Mas fora isso, os outros processos aqui, eles facilmente vão se encaixar. Esse daqui é sempre de 21 em 21, mas esses outros aqui, alguns vão ser de 7 em 7, outros de 14 em 14 e outros de 21 em 21, a gente vai ver aqui na aula quando que vai ser cada um dos casos, tá? Mas no mínimo, a gente vai fazer a otimização de 7 dias. Então eu vou pegar aqui os dados dos últimos 7 dias e a otimização do conjunto de anúncio, ela vai acontecer. A otimização, dos anúncios, ela vai acontecer de conjunto em conjunto, tá? Então a gente sempre vai analisar cada um dos conjuntos. Lembrando que nessa campanha aqui, eu estou buscando o custo por lead de R$5, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente na hora de fazer qualquer otimização. É o quanto que vocês querem pagar pelo resultado e qual que é o resultado que a gente está buscando. No caso aqui, eu estou buscando um custo por conversão de R$5, tá? Eu vou mudar as colunas aqui, só para a gente ficar com eu gosto sempre de deixar as principais métricas em ordem. Eu gosto sempre de ter as métricas assim, uma do ladinho da outra, as que eu vou olhar com mais ênfase, tá? E no caso aqui, as métricas que eu vou olhar com mais ênfase são as conversões, que é a métrica que eu estou buscando, é minha métrica primária, tá? Métrica que eu estou buscando. A segunda métrica que eu vou olhar mais é o CTR, por quê? O CTR é a métrica de taxa de clique. O que é um CTR de 10%? É assim, ó, o meu anúncio passou na frente de 10 pessoas. Uma dessas pessoas clicou, 10% dessas pessoas clicaram no meu anúncio e isso dá uma indicação para o Google de que meu anúncio tá bom e o Google vai mostrar o meu anúncio mais e mais e mais vezes e eu vou ganhar mais leilões. Lembra? Quanto melhor for o teu anúncio, mais leilões tu lembra, mais leilões tu lembra, mais leilões tu ganha. Se tu não consegue entender qual que é a moral do leilão, o que é um CTR, e como é que funciona esse mecanismo de leilão? Volta lá no módulo dos princípios, olha a aula do leilão, olha a aula de métricas e olha a aula do ABC do tráfego, que lá eu falo sobre alguns desses conceitos também, tá? São as dicas de aulas que eu te dou, que tu precisa saber dessas informações para a gente entrar fundo aqui no conteúdo dessa aula. Então, o foco aqui vai ser olhar para as conversões, que é a minha métrica primária, conversões e custo por conversão, e a minha métrica secundária, que é o CTR. Na rede de pesquisa, o CTR sempre vai ser a métrica secundária. Por quê? Porque ele vai te dizer se teu anúncio está com qualidade ou se o teu anúncio não está com qualidade. Tá? Aqui, no caso da minha campanha, o que eu já consigo observar logo de cara? Que eu tenho somente um
um anúncio gastando. Então, o único anúncio que está gastando aqui é o meu anúncio responsivo. Pedro, o que é um anúncio responsivo? Já passamos dessa fase, tu já tinha que saber o que era um anúncio responsivo. Volta lá na aula dos tipos de anúncio da rede de pesquisa para descobrir, tá? Mas esse daqui é o meu único anúncio que está funcionando, aquele anúncio com mais títulos, mais descrições. Os anúncios que têm um número limitados de títulos e descrições, eles não estão entregando tão bem. E eles não só não estão entregando, olha só, como o Google até entregou eles, gastou R$16 em um, mas teve 0 conversões, gastou R$4 em outro e teve 0 conversões. Então, o que eu já estou fazendo aqui? Eu já estou fazendo o passo número 1, que é analisar, pô, o que está acontecendo aqui? Quem que está funcionando, quem que não está funcionando? Quem que tem um resultado melhor, quem tem um resultado pior? Então, eu já consigo bater o olho aqui de cara e ver que esse cara aqui tem um resultado melhor. E eu consigo ver, por exemplo, que esse cara aqui tá com resultado ruim. Porque, olha só, ele não só teve um custo... Aí olha só, como eu não tenho métrica principal para analisar, eu vou analisar as métricas secundárias aqui. Ó, o CTR dele tá mais baixo do que a média, tá? E ele teve cliques. Então, 19 pessoas chegaram a cair na minha página, só que nenhuma delas converteu. Então, assim, esse carinha aqui, ele não tá bom. Ah, Pedro, e o carinha de baixo? O carinha de baixo eu tenho pouco dado para dizer se ele tá bom ou se ele não tá. Por quê? Porque ele gastou só R$4. Então, assim, que decisão que eu vou tomar aqui de acordo com a minha análise? Eu vou pegar o cara que não vou, esse aqui que gastou pouquinho, não vou mexer nele, vou dar mais uma chance para ele. E aí, quando eu for fazer a próxima análise, eu vou puxar os dados de 7 dias e vou puxar os dados de 14 dias, para ver se num período maior ele continua ruim. Se ele continuar ruim num período maior, eu pauso ele, mas por enquanto eu vou manter ele assim e vou pausar esse cara aqui, tá? Então, eu já estou partindo para a minha segunda parte da análise. Então, a primeira parte é analisar. E aí, para isso aqui, tu tem que pensar o quê? Como está o resultado da métrica principal? E aí, quando eu falo métrica principal, é a métrica principal e o custo por ela, tá? Então, assim, se é clique a métrica principal, como é que tá o clique e o custo por clique? Se é conversão, como é que tá as conversões e o custo por conversão? Como é que tá o resultado da métrica principal? E as métricas secundárias. Vou botar aqui, ó. Vou botar assim, ó. O que tu vai analisar? Métrica principal, métricas secundárias, tá? No meu caso aqui é CTR e CTR, é a minha métrica secundária, só. Aqui é o CPA e a minha métrica, isso aqui não é uma métrica de apoio, é a minha escala, tá? Que é quanto é o dinheiro que está gastando. Quanto está gastando. Volume. Então, são esses 3 fatores aqui que eu vou analisar. Então, eu analisei esses 3 fatores e agora eu vou tomar minhas decisões. Quais são as minhas possíveis decisões? As minhas decisões são pausar, manter ou duplicar. Quando que eu vou pausar? Eu vou pausar se a métrica principal estiver muito acima do preço e a quantidade de dados for considerável. O que eu quero dizer com a quantidade de dados ser considerável? Esse carinha aqui, ele tem uma quantidade de dados considerável. Por quê? Porque esse anúncio aqui, ele já apareceu várias vezes. Espera aí, ó, deixa eu pegar deixa eu dar um zoom out aqui, vai ficar um pouquinho mais longe, ó. Esse anúncio aqui, beleza, ele não apareceu 1000 vezes, mas ele já apareceu 300 vezes, ele gastou R$16. Quando eu digo dados consideráveis, é principalmente o quanto de dinheiro que esse cara tá gastando aqui. Então esse cara, pô, ele já gastou R$16, no mínimo ele era para ter feito uma conversão. Uma conversão a R$16 já é uma conversão cara. Então se ele tá gastando R$16, ele não fez nenhuma conversão, não vou dar chance para ele. Mas agora o cara daqui, esse daqui de baixo que gastou R$4, pô, se ele fizer uma conversão a R$6, R$7, não é tão caro. Lembra que eu quero pagar R$5 na conversão. Então, assim, esse cara aqui, ele pode gastar mais dinheiro e ainda fazer uma conversão. Agora, esse daqui, não importa se ele vai fazer a próxima conversão quando ele gastar R$17, ainda assim tá muito caro. Então, eu já tenho um volume de dados considerável aqui para analisar, eu já tenho um dinheiro gasto bom aqui para analisar e eu já consigo dizer que esse cara aqui eu vou pausar. Então, a decisão que eu vou tomar aqui é pausar, então a métrica principal estiver muito acima do preço, no caso aqui a métrica principal ela não tem nem preço, porque ele não converteu nenhuma vez, e a quantidade de dados for considerável. E a quantidade de dados é considerável, porque ele já gastou 3 vezes aquilo que eu quero pagar pelo preço da minha conversão. Aí eu vou manter quando o resultado for bom
ou eu não tenho dados suficientes para tomar uma ação. Tá? Então, no caso aqui, o resultado for mediano. Vou botar aqui, mediano. Quando o resultado for mediano, ou eu não tenho dados suficientes para tomar uma ação, eu vou manter. Então, esse carinha aqui, eu vou manter ele, tá? Ah, Pedro, e esse cara aqui, ele teve um resultado bom? Sim, ele teve um resultado bom, ele fez todas as conversões da campanha, o CTR dele está acima do que eu quero um CTR de mais ou menos uns 10%, então assim, o CTR dele está acima do que eu quero, o custo por conversão está um pouquinho acima do que eu quero, mas não está muito, está 5,40, pô, eu quero conversão a R$5, 5,40 para mim está dentro do meu preço. Então, cara, ele teve um resultado legal, esse conjunto, esse anúncio aqui, ele teve um resultado legal, ele tá bom, então com esse carinha aqui eu vou duplicar ele. Então, eu vou duplicar quem? O melhor anúncio. Ponto. Tu vai duplicar o melhor anúncio. Por quê? Porque a partir do melhor anúncio, a gente vai partir para a nossa próxima etapa. Tá? Então, primeira etapa, analisar. Vou olhar como é que estão os meus anúncios. A métrica principal, as métricas secundárias e a escala. Quem é que está gastando, quem é que não está gastando. Segunda etapa, pausar, manter, duplicar. Pausar, vai pausar quem? Vai pausar os lixos. O cara que tiver ruim, mas tu tem que ter base de dados para dizer que o cara tá ruim. Então ele tem que ter gastado um pouquinho de dinheiro. Então tu pausa os ruins. Mantém quem? Mantém quem tá neutro. O cara que não gastou muito dinheiro, o cara que tá na média ali, mas também não tá muito bom. E o melhor anúncio, o que a gente faz com ele? A gente vai duplicar ele e a gente vai fazer algumas modificações nele, tá? Então, ó, detalhe importante. O anúncio que a gente vai duplicar aqui, ele é um anúncio responsivo, tá? Anúncios responsivos na rede de pesquisa. Detalhe importante, tu só pode ter 3 anúncios responsivos em cada conjunto de anúncio. Então aqui eu tenho um, eu vou duplicar ele. Como é que eu faço para duplicar ele? Eu seleciono ele, aperto editar, aperto copiar, aperto editar e aperto colar. Cadê? Cadê o colar? Não está aparecendo aqui por quê? Dá para fazer no Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vou selecionar, Ctrl+C, fecha essa barrinha azul aqui, Ctrl+V. Aí ele vai perguntar onde é que eu quero colar, aí já está aqui, ó. Ele já vai selecionar o conjunto de anúncio que eu tô dentro, ó, que é esse daqui do impulsionar no Instagram. Então eu já vou apertar aqui concluído e ele vai me perguntar aqui, ó, presta atenção, não faz essa cagada. Ele vai falar, ó, colar um anúncio em um grupo de anúncio. Tem que selecionar essa opção. Se já existe um anúncio no destino, crie um anúncio duplicado. Selecionei e colei. O que eu vou fazer agora aqui? Então eu acabei de duplicar, tá? Então, ó, dupliquei o melhor anúncio. Eu vou para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é modificar, pesquisar e criar. O que é modificar? Modificar é fazer leves alterações no melhor anúncio, na cópia do melhor anúncio, para buscar uma melhora no resultado. Tá? Então, modificar é isso. A gente vai fazer isso, a gente vai modificar. Além da modificação, a gente vai fazer a pesquisa. O que é o pesquisar? Pesquisar é pesquisar outros anúncios com o mesmo tema para buscar inspirações. E criar é criar algo novo, do zero, da tua cabecinha pensante. Tá? Então são essas 3 coisas aqui que a gente vai fazer. Agora, eu dupliquei aqui, ó, a duplicata, ela vai ficar em revisão, ó, esse daqui, o anúncio não está aprovado ainda. Vou apertar aqui no editar. Aí aqui na edição, ó, ele tem alguns feedbacks aqui, ó, adicione mais títulos, personalize ainda mais os seus títulos, ele te dá algumas ideias aqui, ó. Então, produtos ou serviços, vantagem, marca, call to action, inventário, preços e taxas. Eu ia dizer que nada disso serve, mas eu acabei de me ligar que o call to action serve para alguma coisa. Então eu vou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou modificar alguns. Então eu vou pegar esse como impulsionar no Instagram. Ele está como primeiro aqui, eu posso tirar ele como primeiro e posso, vou tirar o como impulsionar do Instagram como primeiro. Não, eu vou manter primeiro aqui. Só que eu vou colocar, peraí, vou voltar aqui, como impulsionar no Instagram, e eu vou usar o recurso que eu ensinei numa outra aula, que é o recurso de inserir palavra-chave, tá? Então eu vou colocar aqui, ó,
frase com a primeira letra maiúscula, como impulsionar no Instagram e aplicar, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai substituir isso daqui pela pesquisa da pessoa e quando ele não conseguir substituir, ele vai mostrar o como impulsionar no Instagram. Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma modificação. Então, aqui, ó, aqui eu tenho aula ao vivo terça-feira às 15 horas, eu posso mudar para aula toda terça às 15 horas. Será que cabe as aqui? Não, não cabe. Então, 100% online, gratuita, só, não sei, estou pensando, 100% online gratuito eu vou manter, impulsione seus posts no Insta. Vou botar aprenda a impulsionar seus posts. Seu Insta. Ah, droga, quase coube. Vou botar impulsione seus posts no Insta. Ficou igual estava antes? Não sei. Se ficou igual também não tem problema. Tá? Próxima terça-feira às 15 horas. Esse aqui eu vou tirar fora. Aí aqui eu vou botar Pedro Sobral. Aí esse daqui, aula completa 100% online, eu vou tirar fora também. Ó, ele me dá algumas sugestões aqui, ó. Próxima terça-feira. Olha só, baseada em seus sites e anúncios já existentes. Aqui eu vou botar... deixa eu pensar, vou botar uma call to action. Cadastre-se. Garanta a sua vaga. Essa vai ficar boa. Garanta a sua vaga na próxima. Mas talvez... Não. Garanta a sua vaga. Garanta a sua vaga e faça o seu cadastro agora. Call to action. Deixa eu ver que outras sugestões ele me deu aqui, ó. Produtos e serviços, vantagens, marca. Eu vou botar aula online, 100% online, gratuita. Eu vou botar aqui, aprenda. Vou botar aqui, tráfego pago, tá? E aí ele vai se virar, ele vai fazer lá as modificações dele, bonitinho. As descrições, descubro passo a passo completo para impulsionar. As descrições eu vou manter, que eu tô com preguiça de trocar. Nossa, Pedro, você tá com preguiça de trocar as descrições? Tô com preguiça, o que tem? Mas tu não pode ter preguiça de otimizar. Eu otimizei meus títulos aqui já. Aqui eu vou botar até o aqui, ó. pedrosobral.com.br/impulsione tracinho no impulsione Instagram. Deu, fechou. Instagram, vai ficar isso aqui, ó. Olha só, ficou power. Fez o quê? Modifiquei o meu anúncio. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso salvar e criar o próximo anúncio. Mas lembrando, ó, aqui, olha só, agora ele vai falar para eu não criar um responsivo, porque eu já criei um responsivo. Agora ele vai pedir para eu criar um anúncio de texto e não mais um anúncio responsivo. Por quê? Porque responsivo eu só posso ter 3 na minha campanha. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um de texto, tá? Idealmente, assim, tenta não ficar com mais de 5, 6 anúncios ativos na tua campanha, sempre fica com no máximo 4. Mas como eu tinha 3, pausei 1, adicionei mais 1, tô com 3, eu vou adicionar mais 1, vou fazer um quarto. E esse daqui eu vou fazer com base na criação e com base na pesquisa. Então, pesquisa é assim, ó. Impulsionar no Instagram. Anunciar no Instagram. Patrocinar no Instagram. O que eu vou fazer agora? Vou ler. Aqui, ó. Tem aqui o Etus, isso aqui é o quê? Esse daqui tá roxinho aqui que eu já cliquei, ó. Impulsionar post no Instagram. Como impulsionar o Instagram de uma marca. Como é que cabe tudo isso aqui num título? Suspeito. Como impulsionar no Instagram. Apenas impulsionar no Insta. Pô, esse anúncio aqui tá bom. Assista uma aula completa sobre como começar a impulsionar no Instagram Ads do zero. Pô, que anúncio bom, velho. É meu, tá zoando. Que bosta. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos ver os resultados orgânicos. Como impulsionar no Instagram em 8 passos, com exemplos. Pô, esse aqui é muito bom. Mas não posso fazer um título assim que eu vou estar mentindo.
Conheça 3 dicas práticas de como impulsionar no Instagram. Dicas práticas, ó, dicas práticas, como anunciar no Instagram. Update 2020. Ah, vai ser isso que eu vou fazer. Vai ser isso que eu vou fazer. Então aqui, ó, como impulsionar no Instagram. Vou botar aqui, ó, impulsionar no Instagram em 2020. Ah, não coube. Impulsione no Instagram em... Ah, não cabe, que droga. Então aqui, ó, como impulsionar no Instagram. Como impulsionar no Instagram. Como impulsionar no Insta. Impulsionar no Insta em 2020. Aí, impulsionar no Insta em 2020. Dicas, aí eu já vou usar aqui, ó. Dicas para aula prática, não é dica, que é aula. Aula prática sobre anúncios, tá? Aí aqui eu vou botar 100% online e grátis, gratuita, tá? Aí aqui vai ser Insta-2020, aqui ó, é teste. Descubra o passo a passo completo para impulsionar as publicações no Instagram. Aí eu vou fazer um outro truquezinho da outra aula, que é o função if. Função if. Então, se o dispositivo é dispositivos móveis, o texto vai ser assista a aula, se cadastre e assista a aula diretamente do seu celular. E se não for, vai ser se cadastre e assista a aula de qualquer dispositivo com conexão a esse A tem crase, a internet. Ó, aí o que vai acontecer então? Se o cara tiver um celular, vai aparecer esse anúncio aqui. Se cadastre e assista a aula diretamente do seu celular. E se ele não tiver no celular, vai aparecer se cadastre e assista a aula de qualquer dispositivo com conexão à internet. Eu poderia colocar aqui e assista a aula do seu computador, mas eu resolvi colocar assim. Aí eu vou aplicar e feito. Agora vai aparecer um anúncio se o cara tiver no celular e outro se ele tiver no computador. Feito. Vou apertar aqui em salvar anúncio. E ó, tá feito. Acabei de criar 2 novos anúncios. Lembrando, fiz um novo aqui, que é o meu anúncio novo do responsivo, que é esse daqui, ó. Esse responsivo aqui eu só posso criar mais um deles. Ah, Pedro, e se eu bater o limite de anúncios responsivos, o que eu faço? Daí tu vai ter que modificar os anúncios responsivos que não estão funcionando bem, tá? Daí tu vai pegar o anúncio que não tá bom, ao invés de duplicar e fazer um novo, tu vai modificar um que tá ruim. Pega o que tá ruim, mata ele, muda ele inteiro para ver se tu consegue fazer ele funcionar bem, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu modifiquei, fiz algumas pequenas alterações nos anúncios que estavam funcionando, eu pesquisei, fiz uma pesquisa ali, ó, nem cheguei a entrar nas outras abas, tá? Mas eu fiz uma pesquisinha, mas eu poderia ter entrado nas outras abas aqui e ver, ó, vamos ver se eu tenho mais alguma ideia e dar uma olhada, ó, somos especialistas em digital, achei esse anúncio uma bosta. Facebook e Instagram Ads, achei legal isso daqui, ó, como anunciar no Instagram, e aí já fala do Facebook e do Instagram, ó, como anunciar no Instagram, guia 2019, eu poderia ter colocado guia 2020, então assim, a pesquisa aqui, ela vai te ajudar também a criar, então tu vai pesquisar para buscar inspirações e aí tu vai criar alguma coisa nova, criar alguma coisa do zero, criar alguma coisa da tua cabecinha pensante. E aí a gente vai fazer esse processo várias vezes. O que é um sinal de uma campanha que está sendo bem feita, que está sendo assim trabalhada dentro da rede de pesquisa? É uma campanha que tem muitos anúncios pausados. Por quê? Porque uma campanha que tem muitos anúncios pausados, eu sei que o cara está o tempo inteiro otimizando, o tempo inteiro indo lá, pausando o que não está funcionando, criando um novo, testando alguma coisa nova. Ai, Pedro, e se eu fizer uma mudança errada? De novo, não tem problema. Otimização é a busca pela melhora. Se tu estiver constantemente buscando a melhora, uma hora a melhora vem. É impossível ela não vir. Tu vai fazendo as alterações, vai testando, cara. Uma hora o negócio deslancha, tá? E aí a gente vai fazer esse mesmo processo nos nossos outros conjuntos de anúncio, beleza? Então esses são os 3 primeiros passos. Aí tem o último passo, que eu não consigo fazer aqui, que é o estender. O que é o estender? A gente vai entrar nas extensões de anúncio
E aqui eu vou ver os resultados das minhas extensões, tá? As extensões, elas precisam de um bom tempo até elas gerarem, até a gente ter um dado concreto se ela funciona ou se ela não funciona. O que que acontece? As extensões, elas estão todas na minha campanha aqui, mas eu posso apertar aqui em adicionar uma extensão de anúncio. Ó, deixa eu pegar uma extensão de frase de destaque e aí eu posso adicionar ela só no conjunto de anúncio do impulsionar do Instagram. Então, assim, extensões eu posso fazer duas coisas. Primeira coisa, eu posso pausar as extensões. Então, aqui, ó, estender. Aí eu posso pausar e adicionar novas. Quando for adicionar novas, adicione sempre extensões específicas ao conjunto de anúncio. Tá? Então, extensões, a gente tem dois tipos de extensões. A gente tem as extensões da campanha. Então, ó, ele está dizendo aqui, ó, essas daqui estão no grupo de anúncio. Mas ele está dizendo assim, que ele está me mostrando as extensões que estão dentro desse grupo de anúncio. Mas essas daqui são genéricas, subido, anunciar online, Pedro Sobral, aula sobre tráfego. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar nesse conjunto de anúncios do impulsionar do Instagram e adicionar extensões que tem a ver com o impulsionar no Instagram. Então eu posso botar aqui, ó, impulsione no Insta, impulsionar posts no Insta, ó, não coube. Vou botar só impulsionar posts Insta, aí eu vou botar anunciar no Instagram. Então agora as extensões elas vão estar mais conectadas ainda ao que a pessoa pesquisou. E aí isso faz o nosso anúncio ficar mais correlacionado ainda à pesquisa da pessoa, tá? Então, quando for adicionar novas extensões, eu começo sempre pelas genéricas, mas depois, nas otimizações, eu vou adicionando extensões que são mais específicas, que tem a ver com cada um daqueles conjuntos de anúncio, com aqueles grupos de anúncio, e aí eu vou pausando as extensões. Aí tu vai me perguntar assim, Pedro, como é que uma extensão pode ter conversões? O que que o Google faz? O Google, ele exibe aleatoriamente as tuas extensões. Tem horas que ele exibe uma, tem horas que ele exibe outra, tem horas que ele exibe mais de uma, mas aí o Google, o que que ele faz? Ele está me dizendo assim que a extensão, por exemplo, subido, teve 34 conversões. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, Pedro, toda vez que a extensão subido apareceu no teu anúncio, de todas as vezes, 34 dessas vezes geraram conversões. Então, 34 conversões aconteceram a partir de um anúncio onde apareceu a extensão subido. Mas isso daqui é como é que eu posso dizer? É uma ocorrência, não é uma causalidade. Não é assim, Pedro, a extensão subido fez converter 34 vezes. Não, não fez. Mas a palavra subido estava lá quando 34 conversões aconteceram. Então, bota isso na tua mente. Ocorrência não é causalidade. Então, assim, ocorreu de acontecer uma conversão quando estava a extensão subido lá, mas não é por causa da extensão subido que aconteceu a conversão. Só que, depois que a gente tem muitos dados de ocorrência, a gente pode começar a suspeitar que isso seja uma causa. Então, quando o fenômeno ocorre várias vezes, ele começa a ter uma cara de causa. Então, se eu analisar um dado maior aqui eu estou analisando 7 dias, mas se eu analisar 21 dias, 30 dias, e cara, toda a extensão subido, ela tem um CTR muito maior do que as outras. Ela tem uma conversão e um custo por conversão muito melhor do que os outros. Eu já posso dizer assim, pô, tá ocorrendo que toda vez que tem a palavra subido lá no anúncio, o custo por conversão baixa, o CTR aumenta, então essa daqui é uma extensão boa, eu vou manter ela. Agora, por outro lado, eu tenho extensão anunciar online aqui. Cara, anunciar online está com CTR mais baixo, está com custo por conversão caro. Então, assim, pode ser, não é isso daqui que está causando a piora, mas toda vez que tá o anunciar online lá, o resultado está ficando pior, vamos tirar fora o anunciar online. E aí tu pode tirar fora a extensão. Aí tu seleciona aqui e aperta no botãozinho remover. E a gente consegue fazer isso com toda
e qualquer extensão que a gente tem, beleza? Então, sempre fique de olho nas suas extensões, mas lembra, isso daqui não é a coisa mais importante do mundo. Para mim, a coisa mais importante do mundo nas extensões é o quê? Faça análises longas, então faça análises de 21 dias, no mínimo de 21 dias, faça análises longas e sempre que você for pausando algumas extensões, adicione extensões específicas. Então, adicione as extensões de impulsionar no Insta ao conjunto de anúncio de impulsionar no Insta. Por quê? Porque quando a pessoa fizer a pesquisa, o verbo to be, vamos ver se a gente faz aparecer o anúncio aqui, ó. Quando a pessoa pesquisa o verbo to be, beleza, a English Live apareceu na minha frente, mas olha só o meu anúncio, tá escrito verbo to be aqui, aí olha só, isso aqui é minha extensão de anúncio, to be, o cara pesquisou o verbo to be, não tem na extensão de anúncio aqui da English Live o verbo to be, não tem. Mas na minha tem, ó, to be, aula completa, frases de exemplo, essas daqui são genéricas, usos do verbo to be, isso daqui é uma extensão que eu coloquei. Aí olha os meus site links, qual que é o meu primeiro site link? Verbo to be. Então eu fiz um site link que é o verbo to be. Aí olha só, nessa minha campanha aqui, pera aí, deixa eu abrir ela aqui, cadê? Tá aqui, ó, eu tenho uma extensão de site link só, que é aula sobre tráfego. Eu posso adicionar uma aqui, ó. Vou adicionar mais uma aqui. Vou adicionar uma extensão de site link. Vou botar aqui, ó, aula completa. Não. Impulsione no Instagram. Aula completa sobre como. Não vai caber? Vai sim. Impulsionar. Sobre impulsionar. Não, vou mudar. Passo a passo. Ensinando. Passo a passo sobre como. Não coube por uma letra. Como impulsionar seus posts no Insta. Como impulsionar seus posts no Insta. Guia completo de 2020. Aí, fechou. Ficou lindo. Aí, o que eu vou fazer? Vou botar aqui o URL da minha aula. Essa aqui é minha URL final. Vou adicionar somente a esse grupo de anúncio. E pronto. Agora eu tenho uma extensão de link que está diretamente relacionada com esse grupo de anúncio, que é o grupo de anúncio do Impulsionar no Insta. E o meu anúncio cada vez vai ficando melhor. Cada vez. Lembra, tu não precisa fazer o melhor anúncio do começo, mas tu precisa ir otimizando ele, pausando os ruins, e aí tu vai fazer esse processo de novo. Então, pausar somente com uma quantidade de dados grande, tá? Porque tu tem que lembrar que ocorrência não é causalidade. Vou colocar isso aqui, ó. Ocorrência não é causalidade. Específicas. Então, vai adicionar uma nova, adiciona uma específica. Então, esses aqui são os 4 passos, as 4 etapas para a gente otimizar os nossos criativos no Google. Analisar, métrica principal, métricas secundárias e escala. Pausar, manter, duplicar. Pausa os ruins, quando eles têm uma quantidade de dados boa. Mantém os médios e aqueles que não têm quantidade suficiente de dados para otimizar. Duplica o melhor e aí tu vai modificar, pesquisar e criar. Pequenas alterações no melhor, pesquisa em busca de inspiração e cria anúncios novos com o poder pensante da tua cabecinha e estender. Vai nas extensões de anúncio, pausa elas somente com uma quantidade grande de dados. Por quê? Porque ocorrência não é causalidade e adiciona novas extensões específicas. E aí faz isso daqui constantemente e é impossível as tuas campanhas não melhorarem o resultado delas.